Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática, tá bom? A nossa primeira aula hoje, nós vamos tratar sobre divisão. Vamos falar sobre o que nós conhecemos sobre a operação divisão, quais são os termos da divisão, o que é uma divisão exata e quais são os seus significados. Vamos lá para mais uma aulinha? Eu sou a professora Tatiane Freitas e vamos juntos para mais uma aulinha. Conto com a participação de todos. Bom, olha aqui para essa figura, para esse meninozinho, ele está se questionando divisão. Para você, divisão lembra o quê? Você já conseguiu dividir alguma coisa? Alguém já dividiu algo com você? Vamos lá saber o que é mesmo essa operação? Bom, a divisão, ela é mais uma operação da matemática e ela está relacionada à ideia de repartir alguma coisa em partes iguais. Quando você ouve falar em divisão, você já sabe logo, vai dividir, vai repartir alguma coisa em partes iguais. Vamos ver essa situação. Olha aqui essas maçãs. Nós temos quantas maçãs? 8 maçãs. E essas 8 maçãs, eu quero distribuir elas, né, com essas duas crianças. E aí, como será que a gente vai fazer essa distribuição, essa divisão? Como nós vamos distribuir, dividir ou repartir? São termos sinônimos, termos que têm o mesmo significado. Quando você ouvir falar distribuir, repartir, dividir, estão relacionados à divisão, tá bom? Então, como é que nós vamos repartir essas 8 maçãs com essas duas crianças? Sem ter que fazer aquela continha de divisão. Bora lá? Você vai distribuindo, ó. Vamos pegar em grupos de 2, tá bom? Vamos pegar de 2 em 2 para vermos. Então, o menino ficou com 2 maçãs. A menina ficou com 2, já coloquei mais 2 aí. Você vai contando. 1, 2, 3, 4. Aí vem para o menino. 5, 6, 7, 8. Aí você vai dividindo, repartindo as maçãs. Professores, se eu quiser ir colocando uma por uma, também você pode fazer. Você coloca uma no menino, depois coloca uma para a menina. Aí depois mais uma para o menino, mais uma para a menina. Aí coloca mais uma para o menino, mais uma para a menina, mais uma para o menino e mais uma para a menina, tá bom? E assim você pode fazer em qualquer situação e que envolva essa ideia de repartir algo em partes iguais. Então, nesse caso aqui, quantas maçãs ficou para cada criança? 4. Então, você pegou 8 maçãs, repartiu essas 8 maçãs entre duas crianças. E essas duas crianças, cada uma delas ficou com 4 maçãs. Então, eu posso dizer que 8 dividido por 2, que são as duas crianças, vai ser igual a 4, tá bom? Outra ideia que está relacionada à divisão é a ideia de verificar quantas vezes uma quantidade cabe em outra, tá? Essa ideia, esse significado aqui, ele precisa de um pouco mais de atenção, tá bom? Então, vamos ver em que situação a gente tem essa ideia da divisão, a ideia de verificar quantas vezes uma certa quantidade cabe em outra quantidade. Por exemplo, nós temos esses lápis aqui. Vamos contar quantos lápis são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 lápis de cor. E eu quero pegar esses 12 lápis de cor de forma que cada criança receba 4 lápis de cor, 4 coleções, né? Que a gente costuma chamar de coleções. Então, como é que nós vamos
fazer essa divisão? Como é que nós vamos distribuir essa quantidade? Então, a gente tem que ver quantos grupos de 4 eu tenho que formar até chegar no total de 12, tá bom? Então, o meu grupo agora deixou de ser 2 elementos, como eu fiz aqui anteriormente, e agora eu vou ter que formar um grupo com 4 elementos, que são os 4 lápis de cor. Aí você pega desses 12 aqui, aí eu peguei, ó, os 4 primeiros, retirei esses 4, já fiz um grupo. Depois, eu peguei esses 4 lápis, já formei um outro grupo. E por último, eu peguei esses 4 lápis, tá bom? Professora, por que você pegou em grupos de 4? Porque eu quero que cada criança receba 4. Se você quisesse que cada criança recebesse 2 lápis de cor, aí você ia pegar de 2 em 2. Se você quiser que a criança receba 3 lápis de cor, aí você pega em grupos de 3. E aí você vai formando o seu conjuntinho. Você pode até fazer isso aí no seu caderno. Uma dica que eu dou, vai fazer isso aqui no caderno, separou esse grupo aqui com 4 lápis de cor, pois pega o seu lápis e circula. Aí eu sei que formou um grupo. Aqui, mais 4 lápis, formei outro grupo. E aqui, no outro grupo, né, nos outros 4 lápis, eu formei mais um grupo. Então, o que é que eu posso dizer? Bom, eu tenho 12 lápis de cor e eu quero que cada criança receba 4, então eu tenho aqui uma criança para esse primeiro grupo de 4, mais uma criança para o próximo grupo de 4 e mais uma criança para o terceiro grupo de 4. Então, quantas crianças vão receber 4 lápis? Bora lá? Serão 3 crianças, tá bom? É como se você imaginasse assim, bom, Ítalo recebeu 12 lápis, ganhou 12 lápis de sua mãe e quer distribuir esses lápis entre seus irmãos. Quantos lápis cada irmão vai receber? Aliás, quantos irmãos o Ítalo tem se ele vai distribuir 4 para cada um, né? Então, eu já sei, bom, se cada irmão do Ítalo vai ter que receber 4 lápis, então o Ítalo tem quantos irmãos? 3, tá bom? Vamos lá para a próxima. Uma dica que eu dou, né, que eu sempre gosto de dar para os alunos, é que você, por exemplo, nessas aulas aqui da TV, você pode dar uma pausa no seu vídeo, né, no vídeo aí, dá uma pausa, pega o seu caderno, lápis, borracha e faz a anotação dessa nossa aula. E aí, quando chegar a atividade para você, você já viu a aula, já está entendendo do assunto, já praticou um pouquinho aí no seu caderno, tá bom? Agora nós vamos ver os termos da divisão. Na aula da semana passada, nós vimos sobre o quê? Sobre a multiplicação. Aí nós relembramos o conceito de multiplicação, relembramos os termos, né, da multiplicação. Hoje, na divisão, a divisão também tem os seus termos. Esses termos da divisão, preste atenção. Eu tenho a seguinte situação, eu tenho 15 dividido por 3. Quanto é que vai dar 15 dividido por 3? Vamos imaginar a situação dos lápis. Eu tenho 15 lápis e quero dividir esses 15 lápis para 3 crianças. Quantos lápis cada criança vai receber? Vai receber 5 lápis. Pronto, fiz a minha divisão. Agora, a questão, vamos imaginar que a questão está pedindo para que você identifique e escreva os termos da divisão. Então, o primeiro número, eu vou chamar de dividendo. Primeiro termos, vamos chamar assim. O segundo, nós vamos chamar de divisor, tá bom? E o resultado da divisão, eu vou chamar de quociente. E aqui nós temos mais um termo na divisão, que nós vamos ver no próximo exemplo, que é o resto, tá bom? Então, quais são os termos da divisão? É o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O resto vai me determinar o tipo da divisão.
aquela tão famosa divisão exata e divisão não exata, que a gente já estudou, né, nos anos anteriores. Então, a questão da divisão exata, de você classificar a divisão como exata ou divisão não exata, vai depender do resultado que eu vou ter lá no resto, tá bom? Então, nessa divisão, 15 dividido por 3 igual a 5, o primeiro número vai ser o dividendo, que é aquilo que eu quero dividir, é o meu todo. O número 3, que é em quantas partes eu quero dividir, eu chamo de divisor. E o quociente é o resultado dessa divisão, ok? Agora vamos para o próximo exemplo. Aqui eu vou mostrar para vocês duas formas da gente dividir. Uma é na forma horizontal, que eu posso usar o símbolo da divisão apenas como 2 pontinhos, ou então usando um tracinho no meio desses 2 pontos, que é o símbolo que a gente mais utiliza. A outra forma da gente simbolizar a divisão é usando, tá ok? Esse traço aqui, esse símbolo. Então, eu vou pegar a mesma divisão que eu fiz anteriormente e vou montar ela aqui usando o seu algoritmo, tá bom? Então, vamos imaginar 15 lápis dividido para 3 crianças. Aí você vai imaginar assim, bom, eu tenho 15 dividido por 3. Agora, nós vamos precisar daquela tabuadazinha de multiplicação. Lembra que eu mostrei para vocês a tabuada de Pitágoras? Que é aquela tabelinha que tem as linhas horizontais com os números de 1 a 10 e tem as linhas verticais também com os números de 1 a 10, tá? Vocês podem pesquisar essa tabela na internet, ela é fácil de se construir e ela ajuda bastante na hora dessa resolução. Então, o que é que você vai fazer na hora de resolver uma conta de divisão? Vamos chamar assim. Então, eu tenho 15 dividido por 3. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lá na tabuada, que é um momento em que você pode utilizar ela. Você vai imaginar o seguinte, qual é o número que multiplicado por 3 vai ser igual a 15, ou vai chegar próximo de 15. Aí você vai ficar se perguntando, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Aí você vai procurando na tabuada até você chegar a esse valor. Então, quando eu digo 5 vezes 3, quanto é que dá 5 vezes 3? Vai ser igual a 15. Aí, esse resultado dessa multiplicação de 5 vezes 3, você vai colocar embaixo aqui, tá bom? Depois, você vai fazer a subtração pelo número que estava antes. Aí, você faz 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Bom, chegou nesse valor aqui, 0. Não tem mais nenhum número aqui para você poder baixar para continuar a divisão, então você encerrou o processo aqui. Então, o meu resto aqui é igual a 0. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai distribuir esses termos. 15 é o dividendo, que é o todo, não é isso? 3 aqui vai ser o divisor, tá bom? O 5 é o que nós chamamos de quociente. E aqui, como eu falei anteriormente, é o resto igual a 0. É esse resultado aqui, no final da operação, no final da resolução, que vai determinar se a divisão vai ser classificada como divisão exata ou divisão não exata, tá bom? Aqui. Professora, você já falou tanto em divisão exata, mas o que é mesmo uma divisão exata? É aquela divisão que o resto vai ser igual ao número 0. Eu também posso dizer que é quando a divisão não sobra elementos. Lembra das duas situações das maçãs e dos lápis de cor? Não sobrou elementos, ou seja, no caso das maçãs, todas as crianças receberam as
as maçãs e não sobrou nenhuma para distribuir. No caso do lápis de cor, também não sobrou nenhum lápis de cor para ser distribuído. Então, não sobrou elementos, vai ser igual a zero, né? E aí eu digo que aquela divisão é classificada como divisão exata. Aí eu tenho a seguinte situação, vamos lá para um exemplo prático. Eu tenho 12 bolinhas para distribuir em 2 baldes. Quantas bolinhas ficará em cada balde, né? Anota essa questão aí e tenta responder, tá bom? Vou dar um tempinho aí para vocês, tenta imaginar aí. São 12 bolinhas, 12 bolinhas. E você tem 2 baldes, olha aqui os baldes. E olha as bolinhas, tá aí, ó, facilitei aí para vocês, tá bom? Imagine aí, vamos tentando responder enquanto eu dou as orientações. Bom, eu tenho 12 bolinhas e eu tenho 2 baldes. Se eu quero descobrir quantas bolinhas vai ficar em cada balde, eu vou usar a estratégia que a professora Tatiane falou. Eu vou colocar de uma por uma, para me ver como é que vai ficar. Se vai sobrar bolinha fora ou se todas vão ficar dentro dos baldes. Bora lá? Aí você vai distribuindo, ó. Peguei de 2 em 2 para facilitar, tá bom? Aí eu coloco 2, aí você vai distribuindo até chegar ao número que a questão diz. Então, eu tenho que chegar até o número 12. Então, ó, 1, 2. Aí você vai para o outro balde. 3, 4. Aí volta para o primeiro. 5, 6. No outro balde, 7, 8. 9, 10. 11, 12. Se tivesse mais bolinhas, aí você ia distribuindo igualmente nos 2 baldes. Bom, quantas bolas ficou em cada balde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No outro balde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais alguma bola para ser distribuída? Não. Então, aqui eu digo que 12 dividido por 2 é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 2 é igual a 12. Olha aí, eu coloquei até numa cor diferente para você saber que o resultado dessa multiplicação aqui, ó, de 6 vezes 2, você vai colocar aqui, ó. Aí você lembra do QVL, do quadro valor de lugar, que tem a unidade, a dezena e a centena. Porque vai lhe ajudar na hora de você colocar. É o que a gente costuma dizer lá na nossa salinha de aula, número embaixo de número, para facilitar a resolução. Então, 12 menos 12, aí você faz 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Então, aqui eu posso dizer que cada balde terá 6 bolinhas, tá bom? Então, quando você faz isso, não tem como você errar, tá bom? E agora eu vou mostrar essa divisão para vocês aqui, ó, no quadro valor de lugar. Vamos lá? Olha aqui o quadro que eu trouxe para vocês. A minha operação diz o quê? Que eu tenho 12, deixa eu procurar aqui o 2. Tenho 12. E eu quero dividir essas 12 bolinhas em 2 baldes. Bom, então vamos imaginar que eu não tenha feito essa divisão aqui com as bolinhas nos baldes. Então, como é que eu vou fazer? Eu quero pegar 12 bolinhas e dividir em 2 baldes. Aí você vem aqui, ó, no quadro valor de lugar. Como é que eu distribuo o número 12? Eu vou ter 2 unidades, não é isso? Ó. Aqui o 2 está na ordem da unidade e o 1 está na ordem da dezena. E aí eu coloco, ó, uma tirinha aqui na ordem da dezena. Então, aqui eu tenho uma representação do numeral 12. Como é que eu vou fazer para distribuir esse número 12 para 2 crianças, para esses 2 baldes que nós fizemos? Aí vocês lembram que o nosso sistema de numeração decimal, ele diz o quê? Que uma dezena
é igual a 10 unidades. Então, eu vou tirar essa uma dezena e vou colocar as 10 unidades. Vou colocar 10 barrinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bom, aqui eu tenho 10 mais 2, eu tenho as 12 unidades. Agora, vamos imaginar o seguinte. Imaginem que esse espaço aqui seja um balde e imaginem que esse espaço aqui seja o segundo balde. Então, nós vamos pegar e distribuir, ó. Primeiro balde, segundo balde. Aí vai no primeiro, no segundo, no primeiro, no segundo. Imagine que essas tirinhas são as bolinhas. Aí você vai pegando de um por um, tá bom? E vai distribuindo, repartindo igualmente. Ó. Coloquei aqui mais um no primeiro balde e o último aqui no segundo balde. E aí você conta. Vamos imaginar, não disse que você ia imaginar que esse espaço aqui ia ser o primeiro balde? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no outro espaço que representava o segundo balde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cada balde, eu fiquei com 6 barrinhas. O primeiro balde ficou com 6 e o segundo balde ficou com 6. E aí eu mostrei para vocês, no quadro Valor de Lugar, como foi feita essa divisão aqui. Viu como a gente pode estar fazendo também aí no caderninho para vocês? Muito legal essa técnica. Continuando aqui. Vamos agora ver exemplos dos dois significados da divisão. A operação que está relacionada à ideia de repartir alguma coisa em partes iguais. Bora lá, olha essa situação. Lúcia comprou 18 pipas e quer distribuir igualmente entre seus 3 irmãos. Quantas pipas cada um receberá? Olha aí as 18 pipas, né? Como é que a Lúcia, a gente tem que prestar atenção na questão, a divisão ela precisa de um pouquinho mais de atenção, tá bom? Então vamos lá. Lúcia comprou 18 pipas e essas 18 ela quer distribuir, mas ela quer distribuir de forma igual, ou seja, cada irmão vai receber a mesma quantidade que o outro. E são quantos irmãos? São 3 irmãos. Então, eu tenho que descobrir quantas pipas cada um vai receber. Aí começa aqui a nossa interpretação. Olha aqui, eu tenho 1, tenho 2, eu tenho os 3 irmãos aqui da Lúcia. Aí você vai distribuindo. Aqui eu já peguei um grupo diferente, ó. Eu peguei de 3 em 3. Professores, se eu quiser ir colocando de uma por uma para não correr o risco de errar, não tem problema. Se eu quiser ir colocando de 2 em 2, também não tem problema. Aqui eu coloquei para a gente poder ganhar tempo na gravação, tá bom? Então, aqui, ó, 3. Conforme você vai distribuindo, você vai contando até chegar ao total 18, tá bom? Então, primeiro irmão, 3. Segundo, mais 3 faz 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Mais 3, 18. Pronto. Só eram 18 pipas. Então, quantas pipas cada irmão receberá? Aí você vem e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aqui já demonstrei, já provei que cada irmão recebeu 6 pipas. Então, eu consegui, né, distribuir de forma correta. Então, a Lúcia vai distribuir quantas pipas para cada irmão?
Quantas pipas cada um vai receber? Aí você vem para a operação. Bora lá para o algoritmo aprender? 18 dividido para os 3 irmãos. Então, ó, 18 pipas dividido para os 3 irmãos. Aí você vai procurar um número que multiplicado por 3 vai ser igual a 18 ou chega perto de 18. Qual é o número? 6. Aí 6 vezes 3, 18. Coloca número embaixo de número. Aqui você vai subtrair, que é para retirar do que eu tinha, tá bom? 8 menos 8, 0, e 1 menos 1, 0. Resposta, cada irmão receberá 6 pipas, tá bom? Estou demonstrando para vocês duas formas de você realizar a divisão, tá ok? Através de desenhos e através do algoritmo. Próximo exemplo, a operação que está relacionada à ideia de quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Olha aí o exemplo. Mateus está organizando uma exposição de bolos. Ele preparou 20 bolos e quer desejar distribuí-los em 4 mesas. Quantos bolos terão em cada mesa? Olha aí. Tá aí as minhas 4 mesas e tá aí os 20 bolos do Mateus. Aí você vai distribuindo, tá bom? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pronto. Então, eu pego 20, que são os 20 bolos, divido pelas 4 mesas. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 20? Eu chegar perto? 5. 5 vezes 4, 20. Coloco o resultado para tirar do todo. 20 menos 20, 0. Resposta, cada mesa ficará com 5 bolos. Mais um exemplo. Aqui mais um exemplo da ideia de repartir em partes iguais. Marinete recebeu 10 flores para decorar sua casa e quer distribuir igualmente em 5 vasos. Quantas flores ficará em cada vaso? Então, aqui eu tenho as 10 flores. E eu tenho, ó, 5 vasos. Aqui é porque adiantou, né? Deu um errozinho na formatação. Quando eu distribuo, eu vou distribuindo de uma por uma. Quando eu fiz essa distribuição, eu descobri que ficou 2 flores em cada. Então, 10 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Resposta, em cada vaso ficará 2 flores. Aqui eu tenho a próxima operação, mais um exemplo para mostrar que uma quantidade cabe em outra. Felipe possui 16 figurinhas e quer guardá-las em 4 saquinhos, de forma que todos os saquinhos têm a mesma quantidade. Então, você vai descobrir quantas vezes o 4 cabe no 16, tá bom? Então, eu vou distribuindo de forma que cada saquinho desse fique com 4 figurinhas. Então, eu descobri que vai dar quantas vezes? Vai dar 4 vezes o 4 dentro do 16. Aí, usando o algoritmo, 16 dividido por 4, qual é o número que multiplicado por 4 dá 16? Ou chega perto? 4. 4 vezes 4, 16. Tirando do meu todo 16, vai ser igual a 0. Resposta, cada saquinho ficará com 4 figurinhas. E aqui eu encerro, nós encerramos a nossa primeira aula. Se cuide e um forte abraço a todos. Tchau, tchau.